Queridos irmãos e irmãs, estamos de volta no nosso programa na Escola de Nazaré, aqui da Terra Santa, da cidade de Nazaré. Esta graça do Evangelho, aqui onde Jesus viveu com Maria e José, o Evangelho, antes de ir para a sua vida pública, chegando até você como escola da palavra, escola concreta da vida de Jesus, de Maria e José, na tua vida. Deus se encarna na comunicação humana. Vamos falar desse tema que é muito importante, porque aqui em Nazaré, Deus se fez carne, Deus se fez verbo, Ele se fez palavra. No seio da Virgem Maria, Maria deu espaço para o verbo. A palavra verbo, uma frase sem o verbo, não tem significado. Quando nós estamos sem o verbo na nossa vida, quando não temos Cristo, a nossa existência fica sem significado, as nossas relações não têm sentido. Começamos a nos perdermos. Por quê? Porque tem vazio, não tem significado, não tem Jesus, verbo encarnado. E Maria de Nazaré, é uma mestra nesta relação de comunicação, porque Deus se comunica. Deus se fez carne e se comunica com o homem. E Maria se torna uma mestra de comunicação. Maria é mestra de comunicação com Deus, quando se comunica com o anjo na Anunciação, mas se comunica como hebreia, como judia, nas categorias hebraicas da palavra, das Escrituras, aquelas categorias conhecidas pelo povo de Israel. Aquelas categorias que nós conhecemos também, porque nós temos o Antigo Testamento, nós também conhecemos a Torá, o Pentateuco, os Salmos. E Maria se comunica com Deus, se torna uma escola de comunicação com Deus. Maria se comunica com José, com seu esposo, se comunica naquele momento não fácil de comunicar a maternidade do Filho de Deus. É a comunicação de Maria com São José, do seu amor, do amor que ela tinha por ele e ele por ela, nessa visitação, não, de um Deus que muda os caminhos e os projetos, e eles vivem e acolhem esse projeto. Maria é, sim, uma mestra de diálogo com São José, e se torna aquele ícone de comunicação familiar entre esposo e esposa, onde se comunicam e se comunicam os seus sentimentos, aqueles sentimentos profundos, os sentimentos do medo, o sentimento de São José em dizer para Maria: tive o sonho, Maria, temos que ir para o Egito, vamos salvar o nosso filho, vamos salvar o Filho de Deus, faz parte do nosso projeto. E se torna essa comunicação Maria e José. Maria é também uma mestra de comunicação com todos os homens. Maria, já viúva em Nazaré, se comunicava com os habitantes de Nazaré, se comunicava com aqueles que eram os discípulos de Jesus, aqueles que certamente perguntavam para ela como era Jesus quando era adolescente, o que você falava com ele, e ela contava como ela aqui, com José, se comunicavam com o Filho de Deus. Queridos irmãos e irmãs, Deus se faz carne na relação humana. Na relação humana, Deus se faz carne. Deus se faz carne na tua vida e nas tuas relações. Como seria necessário, como nós necessitamos de Nazaré hoje nas nossas vidas, nas nossas famílias, até no mundo da igreja, eclesiológico, por que não? Na igreja de hoje, que nós aprendamos com a família de Nazaré a nos comunicarmos, os padres com seus bispos, seminaristas, os religiosos, a família. Porque muitas vezes nós não sabemos o que falar, não temos discernimento, tem uma banalização da palavra. Nós falamos demais, não escutamos. Aqui Jesus aprendeu a escutar. Gosto muito dessa imagem de Nossa Senhora ensinando Jesus a escutar. E Jesus se torna aquele Deus que escuta, Deus encarnado homem, que escuta a samaritana. Ele deixa a samaritana falar lá no poço de Jacó, ele escuta. Ele já tinha a resposta, mas ele deixa ela falar. Jesus também deixava falar quando as pessoas o encontravam, colocavam suas dúvidas. Até os saduceus, os doutores do templo, falavam e ele escutava. Nós precisamos escutar.
E Jesus nos ensina a escutar, mas ele aprendeu com Maria e José. A primeira missão de uma família é ensinar os filhos a escutarem, a falarem e escutarem. Escutar teu esposo, escutar tua esposa, escutar o teu filho. Podem ser até coisas que você já sabe, mas quanto é bom escutar. Nós padres escutarmos os nossos fiéis. Parece que a gente já tem a resposta, não é verdade? A gente já quer dar uma resposta, mas eu já sei. Não, isso não é comunicação. Irmãos e irmãs, Deus é comunicação verdadeira. Deus é a comunicação que se encarna e continua a nos falar. Deus continua a nos falar. Nos fala pela igreja. A igreja, quando se pronuncia, Deus nos fala através da igreja. Deus nos fala através das Escrituras, da palavra de Deus. É tanto que quando Jesus explica a palavra do semeador, ele diz que tem um momento que é como um passarinho que pega a palavra e leva, porque a palavra traz a salvação. Por isso, vamos aprender a nos comunicar. Vamos deixar que esta comunicação viva que é Jesus, o Verbo encarnado, Maria, mestra de comunicação, São José, também nos ensina a comunicar, a viver a harmonia na comunicação. Vamos fazer sim que as nossas vidas sejam uma comunicação, as nossas comunidades se tornem escolas de comunicação. E como sempre, temos um exemplo de Nazaré, um jovem que é casado aqui de Nazaré e que vai nos falar de como ele se comunica. E ele tem uma belíssima relação familiar, mas ele também trabalha na igreja e se relaciona com as pessoas que vêm na paróquia, se relaciona com os religiosos, com os padres, com os bispos daqui. Ele se relaciona com todo mundo. E ele vai nos falar como ele vive essa escola de relação na sua vida, bebendo da fonte aqui da escola de Nazaré. Vamos lá, vamos escutar e aprendermos a nos comunicarmos, porque Deus é comunicação e relação. É uma pedra viva que fala da experiência de Nazaré. Ele que é casado, tem papai de 3 filhos e ele trabalha aqui na paróquia, que para mim é um exemplo de relação e comunicação. Então vamos, Maru, você pode se apresentar, quantos anos você tem, com quem você é casado, quantos filhos? أنا مارون من الناصرة عمري 42 سنة متجوز من ريم جروس اللي دانيال وعندنا 3 أولاد 3 أولاد اللي هن واحد عمره تقريبا 13 سنة الولد والبنت عمرها تقريبا 11 سنة والبنت الصغيرة 3 سنين. E você trabalha aqui na paróquia, e tu lavori qui in parrocchia. أنا بشتغل هون بالرعية عند أبونا أمجد صار لي تقريبا 10 سنين بشتغل بالرعية. بتعامل مع الناس هون كانن أخوتي بساعدهم بعمل شهادة العماد بحضرن شهادة الزواج بساعدهم إذا بدهم يعملوا حصر إرث إذا بدهم يعملوا بركة بالبيت زيارة بيت زيارة مريض هذا شغلنا بالرعية هنا. Então, eu presenciei uma experiência que para mim foi aquilo que a razão por que eu te trouxe, nós te trouxemos aqui no nosso programa na Escola de Nazaré. Quando eu te vi, eu presenciei você com o Anis, que é o teu filho maior, né? Você explicava para o Anis uma pergunta que ele tinha feito. Ele perguntou, papai, como foi a criação do mundo? E eu te vi explicando para ele, não, o Deus Criador, como foi a criação do cosmo, e ele totalmente fixado em ti, ouvindo. E eu me lembrei, eu comecei a imaginar São José ensinando Jesus, quando Jesus perguntava as particularidades da Torá, das relações humanas, também da vida dele com Nossa Senhora, e o papai explicando. Então você vive, como você vive essa experiência já de comunicação e relação na tua família? بالبيت كتير بنحكي عن خبرة أهل الناصر هنا إنه أنا تربيت مع أبوي عودني إنه أعيش بالبساطة هاي بالبلد بالناصرة وأنا عم بعمل هذا عم بوجهها لابني أنيس إنه كيف أعلمه إنه يعيش البساطة يعيش مع الناس يحب الناس دايما يضحك للناس دايما يكون في عنده المسؤولية إنه يقول بدي أتعلم بدي أتواضع بدي أنمو بالحكمة
مثل ابوي هون بالناصري. É um exemplo de comunicação. Marum, eu te vejo sempre aqui, não? Sorridente, aqui nós estamos aqui na Secretaria da Paróquia, você acolhendo as pessoas, você acolhendo as pessoas que chegam aqui na paróquia, e sempre com um sorriso. Eu não te vi ainda tratar mal ninguém. Nunca te vi nervoso, com raiva, não? Como é essa experiência da casa e do trabalho com essa alegria? Qual é a fonte? قبل كل شيء انه العطيه الابتسامه هي من الله، من ربنا، انه واحد يضل مبتسم. وانا من شخصيتي انه بحب ابتسم، لانه لما ببتسم بحب اني اشوف اللي قبالي مبتسم. عشان هيك دائما بقول ليش بتضحكش؟ اضحك عشان تعيش، عشان الدنيا تضحك لك. وغير هيك انه اتعلمت انه اكون دائما مبتسم من ابوي، لان ابوي كان هو دائما بالبيت يبتسم، يعلمنا نبتسم، يعلمنا نعطينا التفاؤل. انا دائما اخذت هاي من الوالد وعم بعطيها للاولاد دائما بالبيت انه بيضحكوا. E poi é interessante que as pessoas chegam aqui na paróquia e antes de falar com o pároco, falar com o guardião, falar com as pessoas que trabalham, né, os padres que estão a serviço dessa missão, eles falam contigo, não? Quais são as perguntas e aquilo que as pessoas têm mais dentro, não? Preocupações, quais são as situações que mais te tocam? اكثر اشي اللي هو بيجذبني وكثير بحسسني انه شو الناس بتطلب، هن عطشانين انه بدهن يعرفوا الحقيقه، بدهن انه خوري يجي يزورهن، بده يتعرفوا على المسيح ومش عم بيلاقوا هالوقت هذا انه خوري يطلع يزورهن. انه اوكي الخوانه بتطلع بس بدهن اكثر زيارات. واللي بضايقنا اكثر كمان بدهم يحكوا مشاكلنا الخوري، بيقدروش يحكوا، مرات بيجوا بيحكوها معي هون. عشان هيك انا بوجهن شوي شوي انه بنقدر نعمل لهم انه مثل مقابله مع الخوري، حتى هاي كل اللي بضايقهن يحكوها للخوري. وبحس مع الناس انه بحاجه كثير متعطشه لهي الشغلات. É interessante porque as pessoas chegam aqui e perguntam onde está o Marum? Até antes de perguntar pelo Padre Amjad, do pároco, o Padre Bruno, o guardião, os padres que estão aqui, não? Eles perguntam, cadê o Marum? Para ti, é realmente uma missão viver essa escola de comunicação e relação aqui no teu trabalho? اكيد انه هاي رساله. ليش؟ اول شغله لانه سكرتير بالرعيه، يعني انه انا احفظ السر. احفظ السر يعني انا شو بسمع احفظه وبعدين اوصله للخوري، وبعدين لما بوصله للخوري انا بنسى السر هذا، لانه ممنوع انا انشره للسر هذا. عشان هيك الناس لما بتيجي هون بتيجي بتسال وبتتريح، لانه الواحد بده يحفظ سرها. لما بتحكي مشكلتها لازم واحد يكون ساكت، ممنوع يعني يعرفها اللي برا. عشان هيك كثير ناس بتوجهوا لي قبل ما يتوجهوا للخوري، مرات وين بيحكوا ومرات بيبكوا عشان بدهم حدا يحكوا له. عشان هيك قلت لك انه بحاجه كثير يعملوا مقابله مع الخوري، بوجههم طوالي للخوري. Quindi nós podemos dizer que a primeira comunicação, não, é esse sorriso, é essa capacidade de escutar, essa capacidade que você vive na tua família, com teus filhos, com tua esposa, com os teus também os irmãos, não, toda a família. O Marum, o papai e a mamãe partiram para a casa do pai, morreram tem poucos meses e ele viveu com muita fé também esse momento, não, de perda para ele. Mas agora a última pergunta, Marum, que é muito profunda. É muito profunda, porque eu te vejo também na oração. Eu te vejo na igreja, te vejo trazer os filhinhos para a missa, tua esposa, vejo vocês sempre nos domingos em oração, participando da missa da paróquia. A minha pergunta é se ajudar os sacerdotes, viver esta relação, que é uma missão, como nós falamos, te ajuda na relação com Deus? طبعا اكيد انه كل واحد اختار حياته. انا بحقق حياتي هاي ودعوتي بالعيله، الخوري بحققها بالكنيسه لانه اعطى حياته لربنا. بس بالاخر كلنا رساله واحده لربنا. عشان هيك انا هون بلاقي حالي بوصل بين العائله، لانه انا متجوز مع عائله، انه بعطي هالعلاقه الحلوه بينه وبين عائلتي كيف اعيشها بحياه الناصري. بنفس الوقت بعطي هذا المثل للخوري انه هو عشان يقدر يعيش كمان الكهنوت تاعه كعائله مع ربنا، لانه هو قدم حياته لربنا. ساعتها هو عائله مع ربنا واحد، وانا عائله مع عائلتي ومع ربنا كمان واحد.
وهي رسالة بتعطيني إنه وين في ربنا في دائما يكون واحد مبسوط. عشان هيك رسالتي هي إنه أكون مبسوط وأضحك، وأعطي كمان إنه أعيش هذا المثل وأعطيه للخواني، ونفس الشيء الخور يعطيني المثل حتى أشوف كيف بعيش مع ربنا. وهذا اللي بيعطينا العلاقة قوية مع الخواني، أضلني بعلاقة مع الكل ومع العيلة. Então, Maru, muito obrigado pelo teu testemunho. Nós sabemos que hoje são muitas famílias que vivem em crise de comunicação, não se escuta, não se falam. Pai não tem tempo para os filhos, a esposa também muitas vezes trabalha, não tem tempo para o marido, não tem tempo para os filhos. E vivem já as crises de comunicação. Você que para nós e para mim é um exemplo de relação, de tempo, também de tempo que você deu para os teus pais quando estavam muito já idosos e doentes, você cuidou deles, os ouvia. Você pode nos deixar uma mensagem para tantas famílias que vivem essa crise na comunicação, essa crise da palavra, das relações e do amor familiar? Você pode nos deixar uma mensagem para todos os irmãos e irmãs que estão acompanhando, que vivem a crise, precisamos dizer, a grande crise da relação, das relações e da comunicação? أول رسالة بعطيها إنه المحبة، إنه أول شغلة لما أنت بتحب ربنا ساعتها أنت بتحب عيلتك، ساعتها بتقدر تحب الكل. ساعتها فيش عندك أنت تكون مشكلة ولا بيكون عندك أي كريزة بحياتك. عشان هيك العلاقة المنيحة مع ربنا، العلاقة المنيحة مع القريب هي بتعطيك هالمحبة هي القوية اللي بتخليك تكون بمحبة بعمق مع ربنا، مع العيلة ومع الكل. ساعتها بخليك براحة، لأنه عايشين مرة واحدة وبنموت مرة واحدة، نعيش مبسوطين. Shukran Ktir. عفوا. Shukran Ktir. Obrigado pelo teu testemunho. É a Escola de Nazaré, realmente a espiritualidade de Nazaré viva, encarnada aqui na família e no trabalho do nosso querido Marum Daniel. Muito obrigado e vamos então agora transformar este testemunho na nossa experiência de oração. Chegamos no momento do nosso programa onde nós fazemos esse momento de intercessão, de oração. Estamos hoje com o seminarista Islandson Félix, que está aqui fazendo serviço em Nazaré e que vai nos ajudar trazendo os pedidos de orações. Não é isso, Islandson? Sim, Padre, estamos aqui diretamente de Nazaré, aqui da Casa da Sagrada Família, em oração por todos os telespectadores que nos acompanham nesse dia. Então, hoje o tema foi a comunicação. Vamos rezar para que as famílias se comuniquem. Sim. Eu penso, não, Islandson, que tantas crises familiares é falta de comunicação. Eu já encontrei famílias que pediram ajuda do padre e também do psicólogo, não? Porque eu também sendo psicólogo clínico, às vezes me pedem ajuda. E quando eu chego nessas famílias, essas famílias não se falam. Ou pensam de se comunicar, mas não comunicam. Eles muitas vezes comunicam palavras, mas não sentimentos. Ou comunicam somente raiva, sentimentos, sem palavras. Não sabem fazer aquele discernimento da palavra, um discernimento e de saber falar do que eles estão sentindo sem ofender. Eu penso que essa crise também é na vida religiosa e na vida de sacerdotal, não é mesmo? Sim, claro, Padre. Uma coisa muito importante que nós aprendemos no seminário é que a fraternidade sacerdotal salva vocações. E a fraternidade parte, evidentemente, da comunicação, do relacionamento, do amor que os padres devem ter uns pelos outros. E isso salva vocações, eleva, dignifica muitas vezes a vocação de nós, seminaristas, desde já, e futuramente quando formos também padres. É muito importante, sim. Ouvir, sim. Não? O seminarista ouvir o reitor, o filho ouvir o pai, ouvir a mãe. Muitas vezes você quer falar. Para um pouquinho, ouve. Vamos aprender e vamos rezar hoje para que essas famílias que vivem com brigas em casa, amigos que também dizem eu quero viver uma amizade, mas está sempre brigando, com conflitos, não? E ficam naquela insatisfação contínua. Por quê? Porque traz o vazio, traz aquele vazio da não comunicação. Quer dizer, do não verbo. O verbo se fez carne. Quando a nossa vida é sem o verbo, realmente nos tornamos muito, muito vazios. E Nossa Senhora nos ensina, nós aprendemos no dia de hoje que precisamos nos comunicar, porque Deus entra e se encarna numa relação, numa família, numa comunicação, ele se torna verbo, se torna carne. E muitas pessoas são aquelas que mandam os pedidos de orações, é verdade? Sim, claro. Temos muitas pessoas que nos mandam pedidos pelo e-mail, pelo Facebook também do programa.
E nós aqui separamos alguns pedidos para serem lidos no dia de hoje e nós iremos rezar e interceder por essas pessoas que estão mandando suas orações, suplicando a nós para que possamos interceder por suas famílias e por todos eles. O pedido que eu recebi aqui é da Rosemary Martins Ramos, ela é de Campo Azul, Minas Gerais. Ela pede oração por um emprego, tanto para ela quanto para o filho dela, e a restauração do casamento do irmão dela, que é casado com Rita, o irmão dela é James. Nós pedimos nesse momento que Deus abençoe esse relacionamento, essa família, pedimos que Ele esteja sempre acompanhando cada um deles. Já que estamos aqui na casa da Sagrada Família, a casa do maior exemplo de comunicação que já existiu, que esses relacionamentos sejam alcançados pela Sagrada Família, sejam resgatados e tenham sempre como referência a Santa Família de Nazaré, que é o nosso maior exemplo de comunicação. Tenho também, Eslandes, o pedido de oração de um franciscano secular. Um abraço para todos os franciscanos seculares, os meus confrades, não? Que são os franciscanos da Ordem Terceira. É o José Vieira, que é professo da Fraternidade Franciscana Secular da Igreja São João Batista, de Itapetininga, estado de São Paulo. Ele pede oração para a sua família e para que possa ter sabedoria e paciência para viver a sua vocação. Então, os franciscanos seculares, como exemplos, discípulos de São Francisco, são chamados a viver o Evangelho se comunicando em família, que é o lugar onde eles têm a missão, e também a paróquia, a sua comunidade no seu trabalho, comunicando o amor. E quem mais nos escreveu, Islane? Sim, nós temos aqui mais 2 pedidos de oração, que é o da Ivaneide Santos. Ela pede orações pela cura da sua família. Ela foi casada há 25 anos, mas faz 4 anos que o seu marido foi embora de casa. E ela acredita que Maria pode passar à frente. E com Maria passando à frente, ele pode voltar à sua casa. E a Rosa Lopes pede oração pela restauração, cura e libertação do seu casamento. A gente pode perceber que muitas pessoas no dia de hoje rezam por suas famílias e pedem justamente essa graça de uma melhor e maior comunicação dentro da própria casa. Quantos relacionamentos são destruídos por falta dessa comunicação interior, dessa comunicação no lar, dessa comunicação que brota do amor do próprio Cristo, Verbo encarnado, e que pode se encarnar também dentro de cada lar, dentro de cada família. Vamos concluir então o nosso momento de oração com a oração à Virgem Maria, que se encontra aqui no livro Maria, Mãe da Humanidade, e antes iremos colocar... Vamos lembrar que todos os pedidos de orações, até aqueles que nós não lemos, são aqui depositados na casa da Sagrada Família de Nazaré. E eu te cortei, que eu estava falando... Não, exatamente. Rezando por esses pedidos que foram colocados aqui, né, diante de nós, na casa da família de Nazaré, vamos rezar, vamos pedir à Virgem Maria. Então vamos fazer essa oração, que está aqui no livro Maria, Mãe da Humanidade. Vamos nos unirmos todos nesse momento de comunicação profunda. A oração também é comunicação. Rezar é comunicar com Deus, é comunicar com o nosso íntimo para sermos purificados, também iluminados, e também nós nos sentimos juntos como irmãos e irmãs que amamos e queremos e necessitamos de Deus e da maternidade de Maria. Maria, mulher da escuta, abre os nossos ouvidos, faz com que saibamos ouvir a palavra de teu Filho Jesus, no meio de 1000 palavras deste mundo. Faz que saibamos ouvir a realidade em que vivemos, cada pessoa que encontramos, especialmente quem é pobre e necessitado, quem se encontra em dificuldade. Maria, mulher da decisão, ilumina nossa mente e o nosso coração, a fim de que saibamos obedecer a palavra de teu Filho Jesus sem hesitações. Concede-nos a coragem da decisão de não nos deixarmos arrastar para que os outros orientem a nossa vida. Maria, mulher da ação, faz com que as nossas mãos e os nossos pés se movam apressadamente rumo aos outros para levar a caridade e o amor do teu Filho Jesus, para levar ao mundo como tu, a luz do Evangelho. Amém. Gostaria de deixar uma imagem da tradição hebraica
para todos nós. É uma imagem muito bonita do que os rabinos de Israel ensinam. Diz que no nosso rosto nós temos 7 orifícios, não? São 7. E são os 7 braços do candelabro, não? Hebraico, que são 7 braços que lembram o sábado. É chamado de menorá. Então nós somos chamados na comunicação, no nosso rosto, a nos comunicarmos a beleza de Deus, a luz de Deus, com o nosso sorriso, com os nossos olhos, com os nossos ouvidos, com a nossa palavra, também educando o que são os nossos sensos, não? Tudo isso numa comunicação verdadeira. Obrigado, Islandes, pela tua participação, pela tua oração. E o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Vos abençoe Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E se as pessoas querem mandar pedidos de orações, podem mandar pelo nosso e-mail na escola de Nazaré@cançãonova.com ou pela nossa página do Facebook. Nós vamos estar aqui, não é verdade, Islandes, esperando todos vocês na próxima semana no nosso programa na Escola de Nazaré. É a Escola do Evangelho, aumentando a tua fé. O Christian Media Center tem a missão de levar ao mundo a mensagem da Terra Santa, a terra do Quinto Evangelho. Transmissões, reportagens, notícias, documentários, atualidade da Igreja e da vida cotidiana dos cristãos da Terra Santa. Você pode nos ajudar nesta missão, fazer conhecer e difundir a mensagem da Terra Santa. Ajude-nos. Visite o nosso site